além do caso do alelo letal, a gente tem o caso da dominância incompleta. Até agora a gente trabalhou com dominâncias completas, em que você tinha um alelo dominante e um recessivo, e quando tinha o heterozigoto, ele tinha um fenótipo igual ao do homozigoto para o alelo dominante. Na dominância incompleta acontece algo diferente, tá certo? O que vai acontecer aqui? Ó? Vai ser quando o cruzamento dos pais com genótipos diferentes resulta numa prole, né, a F1, com um fenótipo intermediário. Então o heterozigoto tem um fenótipo intermediário. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, olha. Olha só, nesse exemplo a gente tem, tá vendo que a gente está usando a simbologia aqui do sobrescrito, né, para os alelos, justamente porque aqui não tem um dominante e um recessivo exatamente, tá? Então a gente tem aqui a flor branca, homozigota, né, na linhagem pura, com alelo CW, tá? Esse é o genótipo dela. Cruzou com outra flor da mesma espécie, evidentemente, mas que é vermelha, tem o genótipo CR, tá? Você vê que a letra é C, é a mesma letra para todos os alelos. O sobrescrito muda aqui, W de white, R de red, tá? E o resultado do cruzamento, a prole que é heterozigota, ela não é nem branca nem vermelha, ela é rosa, a cor intermediária, né? E se a gente fizer o cruzamento entre indivíduos da F1, né, entre dois heterozigotos, a gente, construindo aqui o quadrado de Punnett, vai ter 1/4 de vermelho, que é o homozigoto dominante, 1/4 de branco, que é o homozigoto recessivo, e 2/4, ou 1/2, né, 50%, de heterozigotos, que vão também ser rosas. E a gente tem essa proporção 1:2:1. 1 vermelho para 2 rosas para 1 branco. Então, uma proporção diferente daquela que a gente estava acostumado a ver na primeira lei de Mendel, que a gente encontrava 3:1, porque, naquele caso, o heterozigoto tinha o mesmo fenótipo do homozigoto dominante. Então, aqui, esse 2 e esse 1 era uma coisa só, era o 3:1. Aqui, como o heterozigoto tem um fenótipo diferente, intermediário, diferente dos outros dois, a gente tem a proporção 1:2:1. Isso é o caso da dominância incompleta. A gente tem outro caso semelhante, mas com uma diferença crucial, que é o caso da codominância. O que é a codominância? Ocorre quando o cruzamento de genitores com genótipos distintos resulta numa F1, uma prole heterozigota, com ambos os fenótipos. Vai ter os dois fenótipos simultaneamente, tá? Isso mesmo. A F1 vai apresentar os dois fenótipos ao mesmo tempo, mas lembrando que esse é um caso ainda de um único loco. Então, como é que a gente, falando de um único loco, a gente tem um heterozigoto que apresenta ao mesmo tempo os dois fenótipos dos pais? Não é um fenótipo intermediário, são os dois ao mesmo tempo. Como é que uma flor pode ser branca e vermelha ao mesmo tempo, sem ser rosa? Né? Essa é a questão. Claro que no caso da cor da flor, isso não vai acontecer. São situações diferentes que a gente vai ver a questão da codominância. A gente encontra essa questão quando a gente fala dos tipos sanguíneos em seres humanos, aquela tipagem ABO, né? Tipo do sangue. Então, ó, os grupos sanguíneos ABO são definidos por esse quadro aqui. A tipagem sanguínea é feita pela testagem de algumas substâncias no sangue que a gente chama de aglutininas e dos aglutinogênios, tá? O que são aglutininas? São anticorpos presentes no plasma sanguíneo, tá? Enquanto os aglutinogênios são antígenos da membrana das células do sangue, tá certo? Como assim o antígeno da membrana e o anticorpo no plasma? O antígeno da membrana são proteínas ali aderidas à membrana celular da célula do sangue, aonde o anticorpo se liga. E ao se ligar, identifica aquela célula e marca ela para ser atacada pelo sistema imunológico, tá? Isso vocês vão ver quando estudarem sistema imunológico. Mas aqui, de forma bem simples, basta saber isso. Então, olha só, quando a gente fala que a gente tem um grupo sanguíneo do tipo A, significa que as células do sangue daquela pessoa apresentam na sua membrana celular o aglutinogênio, tá? No caso não é proteína, é um polissacarídeo, um aglutinogênio, esse antígeno A, tá certo? E no plasma do sangue ela apresenta as aglutininas, ou seja, um anticorpo anti-B, tá? E vamos parar um pouquinho aqui para pensar no que isso quer dizer. A pessoa que tem um sangue tipo A possui na membrana das suas células sanguíneas o antígeno A, o aglutinogênio A. Tá? E no plasma sanguíneo, ou seja, aquela parte que não é célula do sangue, vai estar presente o anticorpo anti-B.
Esse nome anti-B significa o quê? Que esse anticorpo, se ele encontrar uma célula de sangue com o antígeno B, esse anticorpo se liga para avisar, como se fosse ali um farol, um sinal de morte. O anti-B, então, se liga ao antígeno B das células do sangue tipo B e marcam ele para ser atacado pelo sistema imunológico e destruído. Tá. Por isso, se uma pessoa tem sangue tipo A recebe uma transfusão de sangue com sangue tipo B, essa pessoa entra em choque, tem uma reação, porque, bom, primeiro, se ela recebeu uma transfusão de sangue é porque ela perdeu muito sangue, precisou repor esse sangue rapidamente, né? Então foi colocada uma grande quantidade de sangue de outro tipo, o tipo B, dentro dela. Só que como ela tem no plasma sanguíneo anticorpos tipo B, esses anticorpos anti-B, esses anticorpos anti-B vão se ligar aos antígenos das células do tipo B do sangue que ele recebeu, marcando eles para avisar o sistema imunológico que aquelas células não são próprias daquele organismo, como se fossem invasores. E o sistema imunológico imediatamente vai atacar essas células de sangue tipo B e destruí-las. E aquela pessoa que tinha sangue, tem sangue, né, tipo A, e precisou de uma transfusão, primeiro, todo esse sangue de um tipo incompatível que ela recebeu, que ela precisava de sangue, vai ser destruído, então ela continua numa condição de ter pouco sangue para transportar oxigênio e nutrientes, né, poucas células sanguíneas. E, ao mesmo tempo, essa grande quantidade de células do sangue transferido, né, que são destruídas, cria uma grande quantidade de restos celulares no sistema circulatório da pessoa que vão entupindo esse sistema circulatório e atrapalhando a circulação. E, enfim, além de toda uma reação imunológica ali, que a pessoa entra em choque e vem, muitas vezes, a óbito. Tá? Por isso é que é importantíssimo fazer a transfusão de sangue com tipos de sangue compatíveis. Tá? Mas voltando para a genética aqui. Então, sangue tipo A possui nas suas membranas das suas células o antígeno ou aglutinogênio tipo A. E no plasma, o anticorpo, ou as aglutininas, né, anti-B. Tá? No sangue tipo B ocorre justamente o oposto. O grupo sanguíneo B, as células vão ter nas suas membranas celulares antígenos do tipo B e no plasma anticorpos do tipo anti-A. Tá? Então ele não pode receber sangue tipo A, esse cara aqui. Quando é aquele tipo sanguíneo AB? O tipo sanguíneo AB tem nas suas células os dois tipos de aglutinogênios, dois tipos de antígenos, tanto A quanto B. E no plasma sanguíneo não possui nenhum dos dois tipos de anticorpos. Tá? Qual o resultado para esse cara aqui com o sangue tipo AB? Significa que dar o sangue dele para qualquer um que não seja AB não é possível. Tá? Porque se ele doar sangue AB para uma pessoa que tem sangue tipo A, os anticorpos anti-B vão reconhecer esses antígenos B e marcar essas células para serem destruídas. Se doar sangue AB para alguém que tem sangue B, os anticorpos anti-A vão reconhecer o antígeno A e também marcar essas células para destruição. Então ele não pode doar nem para A nem para B, nem para o tipo O, que a gente vai ver daqui a pouco, mas que pelo mesmo motivo. Olha, o tipo O, vamos ver agora. O tipo O é um tipo sanguíneo, olha, que não tem nenhum dos dois antígenos, nem A nem B, nas membranas celulares, mas tem no plasma tanto o anticorpo anti-A quanto o anticorpo anti-B, como se fosse meio que o inverso do tipo AB aqui. Certo? Então, ó, se o AB doar para o O também tem problema. Tanto o antígeno A quanto o antígeno B serão reconhecidos pelos anticorpos anti-A e anti-B, também vai ser marcado para ser destruída essa célula. Por isso que células, sangue, tipo AB só podem ser doados para pessoas que também têm o tipo sanguíneo AB. No entanto, como o tipo AB não tem nenhum dos dois tipos de anticorpos, nem anti-A nem anti-B, ele pode receber sangue de qualquer tipo, seja B, seja O, seja A, seja o B. Tá certo? Então, pessoas sem sangue do tipo AB são receptoras universais de qualquer tipo de sangue. Tá? O inverso ocorre com o tipo O. O tipo O, por não ter nenhum dos dois
aglutinogênio, nenhum dos dois é antígenos nas membranas das suas células sanguíneas, esse tipo de sangue pode ser doado para qualquer um das outras 3 pessoas aqui. E não tem, nesse caso, esse caso aqui não tem anticorpo, mas esse daqui, olha, mesmo tendo anticorpo, eles não vão reconhecer nada, porque não tem um antígeno aqui nas células do tipo O. Por isso, pessoas que têm sangue tipo O são doadoras universais de sangue. Elas podem doar para pessoas com qualquer tipo sanguíneo. Para quem tem tipo O, evidentemente, mas também para quem tem tipo A, tipo B ou tipo AB. Tá? No entanto, elas têm no seu plasma os 2 anticorpos, o que faz com que elas não possam receber nenhum tipo sanguíneo que não seja o próprio O. Porque todos os outros vão ter antígenos que serão reconhecidos e marcados para destruição. Tá? Mas voltando para a questão da codominância, o que a gente vê aqui? O tipo AB é um tipo que apresenta codominância. Ele apresenta os 2 antígenos na membrana celular, tanto A quanto B. Né? Então, o cruzamento da pessoa com sangue A com outra que tem sangue B pode ter um filho. Cruzamento, para falar de humano, é ótimo. Né? O amor, né? A paixão, o romance entre uma pessoa com sangue tipo A e outra com sangue tipo B podem gerar, fruto desse amor, um filho com sangue tipo AB, que é, então, um caso de codominância. Ele tem ambos os fenótipos dos 2 pais ao mesmo tempo. Percebe? Então, esse é um caso de codominância. É um pouco menos, não é visível assim a olho nu como cor de flor, cor de semente, coisas que a gente vinha vendo até agora. São coisas que vão acontecer mais no âmbito microscópico, né? Presença e ausência ali de moléculas, tá certo? Para a gente não deixar incompleta essa questão do tipo sanguíneo, vamos falar também do RH positivo e negativo. Né? A gente tem tipo sanguíneo A positivo, A negativo. O que é isso? Se é AB, AB ou O, se trata dessa questão aqui, tá? O grupo sanguíneo ABO. Mas tem também o sistema RH, que pode ser positivo ou negativo. E aí o que acontece no RH, olha, é que a gente tem no RH positivo, as células do sangue vão ter um antígeno que a gente chama de fator RH e nenhum anticorpo no plasma. Tá? E o RH negativo não tem antígeno, mas tem anticorpo no plasma. Significa o que, então? Que se eu doar sangue do tipo RH positivo para quem tem um RH negativo, essas células seriam marcadas por esse anticorpo RH, anti-RH, para destruição e teriam um problema de incompatibilidade. Okay? O que não acontece quando eu dou o RH negativo para um RH positivo. E aí não tem problema, porque as células que estão entrando não têm antígeno e o cara que está recebendo não tem no plasma um anticorpo. Tá? Agora, uma diferença muito interessante entre o grupo ABO e o sistema RH é que esses antígenos, esses anticorpos, anti-A, anti-B, eles são produzidos e liberados no plasma sanguíneo o tempo todo. Então a pessoa sempre tem esses anticorpos ali. Já no caso do sistema RH, o anticorpo anti-RH, ele a princípio não existe na pessoa que é RH negativo. Ele só vai começar a ser produzido se essa pessoa tem contato interno, né? Se ela recebe dentro do corpo dela sangue do tipo RH positivo. Tá? Então, no primeiro momento, você não tem a reação de incompatibilidade aqui, só depois que isso começa a ser produzido, e aí vai produzir a incompatibilidade. Tá? Só para concluir a questão dos grupos sanguíneos, né? Com relação à codominância, ela ocorre aqui no tipo sanguíneo AB. A gente tem outro exemplo de codominância, que é a codominância da anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença genética, tá? Congênita, causada por um único gene que é alterar a forma das células do sangue, das hemácias. Tá? E essa alteração da forma é causada por uma mudança na molécula da hemoglobina que tem dentro das hemácias. Tá? Então é um gene que afeta a molécula de hemoglobina que transporta oxigênio e é abundante nas hemácias. Como é que acontece então? Que a gente tem uma pessoa com células sanguíneas normais, hemácias normais, e que é essa redondinha com um pouco achatada no centro aqui, tá? Isso é uma pessoa sem anemia falciforme, como a maioria das pessoas, tá? As pessoas que têm anemia falciforme, a hemácia acaba assumindo essa forma aqui mais alongada,
que no microscópio a pessoa que identificou achou que parecia a forma de uma foice, por isso o nome falciforme. Seria com forma de foice. E a hemácia com esse formato tende a causar entupimento das veias e artérias, causando um problemão para a pessoa, né? Agora a gente tem uma situação interessante, né? Os fenótipos possíveis, então, quando a gente tem hemácias normais, eles são homozigotos, que tem esse alelo HB, um sobrescrito A, né? O HBA. É o alelo selvagem normal, tá? A gente tem o fenótipo da anemia falciforme grave, que é fatal, que é também de homozigotos, com o alelo HBS. Então tem o genótipo HBS e HBS. Tem hemácias em forma de foice. E quando tem aqui o cruzamento entre esses dois tipos, nasce uma pessoa heterozigota. Tem esse fenótipo, esse genótipo, HBA-HBS. Esse caso apresenta uma anemia falciforme leve, tá? Em que as hemácias só se afoiçam, só assumem essa forma, semelhante a uma foice, quando elas estão sob condição de baixa concentração de oxigênio, ou seja, se por algum motivo essa pessoa ficou sem ar, sem oxigênio, aí as hemácias assumem essa forma diferente. Se a pessoa está com o sangue bem oxigenado, bem rico em oxigênio, as hemácias vão continuar com esse formato normal, tá? Então aqui a gente poderia dizer que é um tipo de codominância, né? O heterozigoto ele apresenta as duas formas, os dois fenótipos, não ao mesmo tempo, no caso, dependendo da condição de oxigenação, mas são os dois fenótipos presentes na mesma pessoa, tá? Isso é muito interessante, gente, porque a anemia falciforme ela tem uma prevalência maior, né? Essa doença ocorre mais em algumas populações, alguns grupos étnicos da África. E, coincidentemente, são grupos em que se originam, né, de regiões em que ocorre malária de forma endêmica. E o que é interessante disso é que essas hemácias, com essa alteração na hemoglobina, né, que assumem essa forma de foice, que leva elas a assumir essa forma de foice, essa hemácia mutante, ela não permite o desenvolvimento da malária nessas pessoas, do micro-organismo causador da malária. Então essas pessoas acabam tendo uma maior resistência à malária, tá? Quem tem anemia falciforme. Só que a forma grave, evidentemente, a pessoa acaba morrendo pela anemia falciforme, né? Ainda que seja protegida contra a malária. Mas no caso aqui dos heterozigotos, em que em condições boas de oxigenação as hemácias são normais, elas são normais, mas tem a hemoglobina mutante dentro dela. Então essas pessoas têm uma proteção contra a malária e não morrem normalmente da anemia falciforme. Então elas acabam nessas regiões com grande incidência de malária. Esse heterozigoto aqui acaba tendo uma vantagem aí na seleção natural em relação mesmo às pessoas com hemácias normais, tá? Então aqui a gente vê, ó, que os fenótipos, né, hemácia normal, já falei isso. Bom, então aqui a gente vê, né, os tipos de fenótipo que a gente já tinha visto com seus genótipos. E é interessante notar que o tipo de interação gênica depende do nível de observação. Então, quanto à presença ou ausência de anemia, o alelo HBA é dominante, né? Então, esse heterozigoto aqui, se ele tem um alelo HBA, normalmente ele não vai apresentar a anemia, desde que esteja em boas condições de oxigênio. Então, a gente poderia pensar nisso como um caso de dominância simples.
o heterozigoto com as hemácias redondinhas igual esse homozigoto normal, tá? Agora, se a gente muda o nosso nível de observação, em relação à forma das hemácias, há uma dominância incompleta, né? Porque a hemácia ali do heterozigoto tem uma forma, né? Tem um fenótipo intermediário entre esses dois, quer dizer, ela tem uma forma redonda, como a hemácia normal, mas tem a hemoglobina mutante dessa aqui. Na verdade, vai ter as duas hemoglobinas ao mesmo tempo, né? Mas isso é o que a gente vai falar a seguir. Então, ela tem a forma normal da hemácia, mas tem hemoglobina mutante dentro. E, na verdade, em relação à hemoglobina, há uma codominância, porque esse heterozigoto vai ter as duas hemoglobinas dentro das hemácias, tanto a normal, produzida por esse alelo aqui, quanto a mutante, produzida por esse aqui. Ok?